E pensei bastante em o que trazer. E aí eu pensei, vamos falar de saúde emocional versus CNV, né? Como é que a CNV pode nos trazer saúde emocional? Que é tão importante quanto a saúde física, né? A saúde emocional. E como é que a gente lida com o que está acontecendo dentro da gente? Como é que a gente lida com o que está acontecendo fora? Como é que a gente lida com tanta informação? E como é que as pessoas estão com as emoções? Então acho que a CNV pode nos ajudar bastante nisso, pelo menos me ajuda bastante. E esse olhar de saúde emocional acho que combina muito com comunicação não violenta. Só mais um pouquinho. Acho que a gente já pode até começar. São 8h03 e a música é tão boa de ouvir que dá vontade de ouvir até o final, não dá mesmo? Para quem não conhece, Oração de São Francisco, adoro essa música. Nos traz uma mensagem muito bonita. Que legal. Aluna do curso de do CDH, Gi. Oi, Gi. Que legal. Do CDH. Show de bola. Que bom te ver aqui. Vamos em frente então? Vamos falar de saúde emocional versus comunicação não violenta? Deixa eu baixar então a música aqui aos pouquinhos. Juliano Cordeiro, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui. Então, vamos dar início então à nossa live número 35. Toda semana tendo live sobre algum assunto que possa contribuir para a vida de vocês. Quero convidar vocês primeiro então, já que a gente iniciou a nossa live, sejam bem-vindos, bem-vindas, que bom que vocês estão aqui, graças a vocês que me estimulam a estar aqui toda semana trazendo algum conteúdo. A maioria dos conteúdos são sobre comunicação não violenta, mas a gente não fala só disso. A gente fala sempre de relacionamento, de liderança, sobre pessoas, enfim, pessoas são pessoas. E quanto mais a gente entender de pessoas, quanto mais a gente entender de nós mesmos, melhor serão os nossos relacionamentos e melhor serão atendidas as nossas necessidades e mais fácil será de compreender as necessidades dos outros. Como diz Marshall Rosenberg, são as necessidades que nos unem, certo? O nosso julgamento é que nos afasta. Ao olhar para as nossas necessidades e não olhar para o julgamento, não olhar para o comportamento, a gente consegue atender melhor as nossas necessidades. E esse tema de hoje, saúde emocional, com o olhar da comunicação não violenta, acredito que pode ajudar muito vocês aí a lidar com o que está acontecendo, a lidar com seus relacionamentos, a ampliar nossa visão sobre pessoas, sobre como lidar com sentimentos. Então espero aqui contribuir com a vida de vocês. Como diz Marshall Rosenberg, né? O que você pode fazer hoje para tornar a vida de alguém maravilhosa? Pensem nisso. O que vocês fizeram hoje para tornar a vida de alguém mais maravilhosa? Se a gente adotar esse olhar de maravilhamento na nossa vida, a gente pode tornar a nossa vida mais maravilhosa e a vida do outro mais maravilhosa. E o que a gente tem feito para tornar a vida das pessoas maravilhosas? Sejam bem-vindos a Gorete, minha grande amiga Gorete, amiga, parceira, tenho aqui no meu coração essa mulher que a gente já viveu tantas experiências juntas. Larissa, seja bem-vinda. Luciana, seja bem-vinda também. Então, o nosso tema hoje é saúde emocional versus comunicação não violenta. Como a comunicação não violenta pode nos proporcionar mais saúde emocional. Quero trazer um conceito aqui segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. A OMS definiu o que é saúde emocional. Vamos ver primeiro qual que é a definição deles. Olha só, saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças. A saúde emocional está relacionada à capacidade que o indivíduo tem de gerenciar as próprias emoções e que resulta em um estado de bem-estar. A Organização Mundial da Saúde definiu assim
a saúde emocional. Então, como é que a gente olha para as nossas emoções? Como é que a gente lida com as nossas emoções? Ao eu fazer essa gestão emocional, eu tenho mais saúde emocional, segundo a OMS. Boa noite, Essi, seja bem-vinda, Frederica, Michele, que bom que vocês estão aqui. Então, olha só, a comunicação não violenta ela nos ajuda muito a olhar para a nossa saúde emocional. Quero convidar vocês a fazerem perguntas, tragam o que faz sentido para vocês. Se vocês não entenderem algo aí, perguntem, joguem aqui nos comentários. Podem jogar na caixa de perguntas aqui também. Tem ali um balãozinho com ponto de interrogação. Ali vocês podem digitar a pergunta de vocês. Eu nem cito o nome da pessoa que está ali, se você não quiser saber, né, não quiser expor a sua pergunta, para que ninguém saiba quem é que perguntou. Eu só vou ler a pergunta e aí a gente vai esclarecer aqui. Coloquem também a pergunta nos comentários, curtam, deem like aqui na nossa live para que o Instagram possa convidar mais pessoas para vir. E se você quiser convidar mais pessoas para vir hoje para a live, clica ali no aviãozinho e aí esse aviãozinho vai aparecer as pessoas que estão online aí da sua lista e joga para essas pessoas virem assistir para que a gente possa trazer esse conteúdo para o maior número de pessoas, tá bom? Então, comunicação não violenta versus saúde emocional. Olha só, vou começar inclusive com uma frase do Rosenberg. Vocês sabiam que 90% dos nossos sofrimentos são devidos às nossas interpretações? Exatamente. 90% dos nossos sofrimentos são devidos às nossas interpretações. O que o Marshall Rosenberg quis dizer com isso? Que as nossas interpretações de como a gente vê os outros, de como a gente vê o que está acontecendo, quando a gente julga a partir da nossa forma de olhar para a vida, quando a gente fica só dentro do nosso mundinho, julgando o que para nós é certo e errado, as nossas interpretações, quando a gente fica preso à nossa verdade apenas, isso causa sofrimento. Aí que entra a comunicação não violenta. A comunicação não violenta nos ensina a olhar para a realidade. O que está acontecendo? O que é real? Real é aquilo que eu enxergo e o outro enxerga da mesma maneira. A realidade é muito ampla, né? Se a gente for aqui filosofar. Mas a CNV ela nos ensina a observar, falar de fatos e dados, tirar o nosso juízo de valor, tirar o nosso julgamento. A gente vive num mundo binário, né? O que é um mundo binário? Um mundo do certo e errado. E quando a gente vive apenas nesse mundo binário, a gente só vê duas possibilidades: o certo e o errado, o bom, o ruim, o alto e o baixo. É importante? Sim, é importante, mas não ficar preso dentro do seu certo e errado. Porque de acordo com os nossos valores, que é a forma como eu aprendi, especialmente lá na minha infância, de olhar para a vida, de entender tudo o que se passa ao meu redor, eu crio um conceito de certo e errado. A comunicação não violenta ela nos ensina a ouvir o outro e escutar as outras possibilidades de enxergar a vida. E aí isso vai me ajudar a ter saúde emocional, porque eu não fico preso naquilo que eu penso. Eu dou uma oportunidade do outro expressar o que ele pensa também. E aí quando eu dou esse espaço para o outro, para que o outro possa expor as suas ideias, eu não julgo a sua ideia, eu inclusive pergunto, fale-me mais um pouco sobre isso, quando eu não entendo. Mesmo eu julgando aqui dentro que isso está errado, eu posso ampliar a minha visão se eu der uma oportunidade de ouvir mais o outro. Fale-me mais um pouco sobre isso. Não estou conseguindo enxergar o que você está enxergando. A gente pode usar essas expressões num diálogo, numa conversa, ao invés de ficar julgando. Quando a gente para de julgar, a gente começa a tirar essa carga emocional. A CNV nos ensina a transformar exatamente o julgamento, a interpretação em observação para que a gente diminua essa carga emocional. E aí quando eu diminuo essa carga emocional, isso age quimicamente no meu cérebro. E aí o nosso cérebro não vai reagir na reatividade, na impulsividade. Isso já é provado por neurocientistas.
cientistas. Matteo Lieberman já provou isso no experimento. Quando a gente olha para os nossos sentimentos, nomeia os nossos sentimentos, existe uma diminuição da reatividade do nosso cérebro. Então, quando eu deixo de julgar, eu também olho melhor para os meus sentimentos. Então, isso ajuda muito a gente a ter uma saúde emocional. Então, antes de julgar, ou melhor, antes de expor o seu julgamento, observe os seus pensamentos, observe os seus julgamentos. Olhe para eles e diga: essa é a minha opinião. E qual que é a sua opinião? Quando eu estou aberto a isso, quando eu diminuo as minhas interpretações, eu diminuo os meus sofrimentos. Porque quando eu julgo, eu sinto. Quando eu julgo algo que está errado, quando eu julgo algo que não está bom, isso gera um sentimento. E aí esse sentimento me faz sentir frustração, raiva, nervosismo, agonia, e aí isso gera um sofrimento. Se eu não estiver atento a isso, se eu não observar isso, aí isso não vai me fazer bem. E aí, pior ainda, quando eu não consigo expressar isso, quando eu guardo para mim, eu fico com essa raiva, deixo isso preso, e aí essa emoção fica aqui dentro, presa. Por quanto tempo? Aí depende de cada um. E a gente tem duas reações, né, quando a gente julga. Ou a gente guarda, engole sapo, ou a gente ataca, né? A gente ataca o outro e quer jogar o jogo da razão. O jogo de quem está certo, que nem dizia Marshall Rosenberg. E aí tem uma frase que eu gosto de falar, que eu já vi na internet, que é assim: você quer ter razão ou quer ser feliz? Eu prefiro ser feliz. Então, por isso que a gente pode trabalhar essa parte do julgamento para que a gente possa ter mais saúde emocional. Só isso já me liberta de emoções desagradáveis. E aí eu começo a olhar melhor para os meus sentimentos. Quando eu sei também que a CNV nos ensina que quando eu julgo, eu sinto. Por exemplo, quando você julga que seu filho, que seu parceiro foi bem num desafio, numa prova de corrida, em qualquer desafio que essa pessoa enfrentou, certo? E aí você julga que ela foi bem, porque o julgamento não é só coisa ruim, o julgamento é coisa boa também. E aí você julga que ele foi bem. Que sentimento que gera? Gera um sentimento. Então pensem, se eu olho para algo desagradável, vai gerar um sentimento desagradável. Se eu olho para coisas boas e gera sentimentos bons, coisas ruins, julgadas por mim, vai gerar um sentimento desagradável. E aí como eu lido com isso? E aí a comunicação não violenta nos ajuda nisso. Tá fazendo sentido isso para vocês? Falei um monte, né, sobre isso. O que vocês acham? Tá fazendo sentido? Se estiver fazendo sentido, coloquem uma mãozinha, deem like aí. Opa, já tem duas perguntas aqui, ó. Já vou abrir para pergunta aqui. E aí depois a gente já continua, porque as perguntas ajudam muito a gente a aprender. Vamos lá, ó. Esse mau hábito de falar um pouco alto. Pois é. Olha só, Sérgio. Falei que não ia falar o nome, né? Mas acabei falando, mas o Sérgio é gente boa. O Sérgio eu já conheço. Então, ó, deixa eu baixar aqui. Falar alto, eu preciso ter consciência. E isso é ruim para algumas pessoas e para algumas pessoas não é ruim, ok? Então, não é um mau hábito. Mau hábito já é um julgamento. Se você quer diminuir esse hábito de falar alto, aí você precisa ficar consciente disso e pode contratar com as pessoas ao seu redor para que elas te avisem quando você está falando alto. E aí você pode começar a ter mais consciência e diminuir. Ok? Deixa eu ver a outra pergunta que está aqui. Como controlo minha tonalidade de voz? Acredito que por conta da minha carreira anterior eu trouxe. Isso pode acontecer, exatamente. Talvez da carreira anterior criou esse novo hábito, é a mesma coisa que a voz, né? Esse tom de voz. Você contrata com as pessoas ao seu redor para que elas te avisem sobre isso. Tá bom? Te ajudei? Vamos em frente então, ó. Deixa eu ver minhas anotações aqui, ó. Então, ó, a primeira dica aí para a gente ter saúde emocional é a gente se livrar do fardo do julgamento. Só um pouquinho, por favor. Oi.
Tem uma pessoa querendo assistir a live e não tem endereço. É só ela entrar no Instagram. Não tem Instagram. Sem Instagram não dá. Não dá. Não dá. A pessoa tem que ter Instagram. Tá bom? Ok. É só uma pessoa querendo entrar na live, só que a pessoa não tem Instagram. Ela precisa ter Instagram, né? Ok? Obrigado aí por essa pausa. Então, olha só. Uma frase aqui que eu achei bem legal também, de um tal de Epicteto. Hoje, pesquisando algumas coisas, eu achei essa frase. Eu nem sei quem é esse Epicteto, né? Mas deve ser uma pessoa famosa, deve ser um estudioso. Olha só o que ele fala. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo que as veem. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo que as veem. Pela nossa interpretação. A nossa interpretação é que nos incomoda. Esse negócio de feio, bonito, certo, errado, bom, ruim, é isso que gera sentimentos desagradáveis aqui em nós, tá bom? Então a CNV, ela te ajuda a se relacionar de forma saudável com as pessoas. Quando eu não julgo o comportamento do outro, eu tento compreender o motivo do comportamento, aí eu vou ter uma relação mais saudável. Isso vai diminuir os meus conflitos, porque os conflitos nunca vão se extinguir, mas eu vou aprender com a comunicação não violenta a lidar com esses conflitos e aprender com esses conflitos. Então, ao invés de ficar julgando o que o outro fez, vamos compreender e vamos encontrar uma solução que atenda às minhas necessidades e às suas necessidades. E aí entra a saúde emocional de novo. Porque quando eu tenho as minhas necessidades atendidas e o outro tem as necessidades do outro atendidas, a gente tem saúde emocional. Porque quando eu tenho, olha só, comunicação não violenta é fogo, né? Quando eu tenho as minhas necessidades atendidas, eu vou ter sentimentos agradáveis. Quando o outro tem necessidades atendidas, também vai ter sentimentos agradáveis. A gente só tem sentimentos agradáveis, a gente só passa por problemas emocionais quando as nossas necessidades não são atendidas. Um dos focos principais da comunicação não violenta é mudar o nosso foco do comportamento do outro para a necessidade de todos. Mudar o foco do comportamento para a necessidade de todos. Porque se eu e você nos sentimos apoiados, nós temos cooperação, temos a nossa necessidade de respeito atendida, nossa necessidade de descanso atendida, a nossa necessidade de amor atendida. Por que nós vamos gerar conflito? Nós estamos nos sentindo bem. Então, por isso que a necessidade é a linguagem universal da comunicação não violenta. A necessidade é a pulsação de vida dentro de nós. O atendimento das nossas necessidades físicas, necessidades emocionais, nos deixa vivos. Porque o nosso inconsciente ele trabalha para a gente sobreviver. Ninguém quer morrer. A gente quer sobreviver. E quando as nossas necessidades não são atendidas, nós vamos ter comportamentos inconscientes para ir atrás dessas necessidades. Isso é comprovado psicologicamente, que ao eu não ter necessidades atendidas, eu vou fazer coisas para ter essas necessidades atendidas. Se eu não estou tendo atenção, eu vou gritar, eu vou ser autoritário, eu vou deixar cair coisas. Tudo isso são coisas que eu posso fazer inconscientemente. E aí as pessoas vão olhar para mim e eu ganho atenção, mesmo que a atenção for negativa. O mais importante é eu não ser ignorado, porque a pior coisa para um ser humano é ser ignorado. Nós somos seres relacionais, nós somos mamíferos, nós vivemos em grupo. E nós temos o atendimento das nossas necessidades através dos outros, não só com os outros. Então a comunicação não violenta também nos ensina isso, que a gente pode criar estratégias diferentes para atender às nossas necessidades. E quando eu fico preso também numa estratégia só para atender às minhas necessidades, isso vai me causar desconforto. Então aí eu ganho saúde emocional de novo. Se eu entendo, se eu tenho consciência que eu posso atender às minhas necessidades através de outras estratégias, isso vai me deixar mais tranquilo também. Tá fazendo sentido para vocês? Jaime, pode repetir a frase, por favor? Qual frase, Cris? Aquela uma como é que é o nome do cara mesmo? Epicteto? Essa frase?
Se for essa, eu vou repetir, ó. Se não for, você me fala, tá bom? Ó, as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo que as veem. As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo que as veem. Ok? Que conecta com a do Marshall Rosenberg, né? 90% dos nossos sofrimentos são devido às nossas interpretações. Certo? Só de uma maneira diferente. Legal, né? Olha só. A CNV, ela nos ajuda a ouvir. Olha só, a CNV nos ajuda a ouvir além das palavras, além dos comportamentos. Nos ajuda a ouvir sentimentos e necessidades do outro. Olha que interessante. Quando a gente aprende com a comunicação não violenta a ser mais empático, hoje inclusive eu gravei uma aula nova, ainda não coloquei no curso, né? Porque tem alunas minhas aqui, participantes do curso Comunicação Não Violenta na Prática. Daqui a pouco vai ter aula nova lá, que eu estou colocando, inclusive para ajudar vocês a começar a praticar a comunicação não violenta e desenvolver essa empatia. Quando a gente desenvolve uma empatia, a gente começa a ter uma escuta empática. O que é essa escuta empática? A escuta empática, para mim, é a mais potente, a mais valiosa, que é aquela que a gente ouve o que não é dito. E aí a gente ouve o quê? A gente ouve sentimentos e necessidades dos outros. A gente não olha para as palavras, a gente não julga, a gente para, ouve e aí escuta os sentimentos e as necessidades. Muito do que os outros falam, a gente fica só preso nas palavras. A gente precisa olhar além. A gente precisa botar os ouvidos de girafa, que nem diz a comunicação não violenta, e ouvir sentimentos e necessidades. Quando a pessoa está reclamando, por exemplo, ela está pedindo. É um alento, é um grito, às vezes, de atendimento às suas necessidades. Mas a gente olha para o comportamento, para a reclamação. A gente deveria olhar para onde? Deveria olhar para qual necessidade dessa pessoa que não está sendo atendida. Se a gente fizer isso, aí a gente também vai conseguir oferecer essa empatia para o outro, vai poder perguntar qual que é a necessidade dela, porque a gente também muitas vezes cai na armadilha de achar, né, que as pessoas precisam saber as nossas necessidades. Não, a gente pode expressar. E quando você faz isso também no seu dia a dia, você vai começar a ouvir mais necessidades e mais sentimentos. E isso vai lhe dar saúde emocional, porque você vai ter necessidades atendidas. E quando eu tenho necessidades atendidas, eu vou ter sentimentos agradáveis. E aí as minhas emoções vão ser de plenitude, de paz, de acolhimento. Quem é que não quer sentir isso? Deixa eu olhar aqui as perguntas aqui, ou os comentários das pessoas. Opa, sumiu aqui, deixa eu baixar para baixo, que tem um grande aqui, ó. A Michelle, vamos lá, vamos ler o que a Michelle colocou aqui. Temos que aprender a lidar com nossos sentimentos. Eu estou muito na defensiva no trabalho, mesmo sem ter feito nada errado. Não sei por que estou fazendo isso, estou atrapalhando minha confiança. Provavelmente, Michelle, os estímulos que estão vindo para você, estímulos são aquilo que as pessoas fazem, e isso pode ser um gatilho seu. E aí isso causa algum sentimento desagradável. E o que causa sentimento desagradável? Isso tem a ver com saúde emocional. O que causa sentimentos desagradáveis em nós é o nosso julgamento, a forma como eu estou julgando esses estímulos. Então você tem que começar a adotar esse olhar de entender o que tem por trás do comportamento, que são as necessidades. Não sei se você é aluna do curso Comunicação Não Violenta na Prática. E aí eu te recomendo a olhar bem essas aulas sobre necessidades, ou se já fez o curso todo, olhar o curso novamente, que isso vai te ajudar a entender melhor. A comunicação não violenta é um processo, né, que a gente vai desenvolvendo, então não é de uma hora para outra. Então, se você já for aluna, começa a praticar. Quanto mais, nessa aula nova que eu vou colocar, então, principalmente, estou ensinando uma nova prática aí, para que vocês comecem a praticar bastante. Então, essa aula nova foi algo que eu estudei nesse livro aqui, ó, Comunicação Não Violenta no Trabalho. A partir daqui eu construí essa nova aula aí, para que vocês possam ter mais dicas aí de como utilizar a comunicação não violenta na prática, tá bom? Deixa eu ver agora o que a Rose colocou aqui. Oi Silvia, boa noite, seja bem-vinda.
Ah, Jaime, sou muito grata em poder ser sua aluna e poder aprender CNV com você. Gratidão. E eu sou grato por você estar sempre aqui. Que bom. Você falou agora sobre necessidade. Acho que com a falta de comunicação, não estou conseguindo identificar as necessidades da equipe. Isso, conversa mais com eles, Michele. Quanto mais você conversar e ouvir sem julgamentos, mais você vai começar a entender sobre necessidades. Essa prática de ouvir necessidades, de ouvir sentimentos, você vai desenvolver com o tempo, tá bom? Que bom que você já é aluna, tá bom? Então você vai se beneficiar dessa aula nova que eu vou colocar lá, tá bom? Vai com calma, tá? Não é de uma hora para outra que a CNV vai entrar na sua vida assim tão rápido, tá? Mas começa um passinho de cada vez que vai dar certo, ok? Deixa eu ir adiante então. O que mais que eu anotei aqui para trazer para vocês? Olha só. Um dos princípios da comunicação não violenta é a autocompaixão. A autocompaixão, para mim, tem a ver muito com aceitação. Quer ter saúde emocional? Comece a se aceitar. Aceite a si mesmo. Aceite do jeito que você é. Comece a se amar. Comece a olhar para você e principalmente olhar os seus talentos. Nós não somos seres perfeitos. Nós somos perfeitos dentro da nossa imperfeição. Porque não existe ser humano perfeito. Nós temos pontos a melhorar, mas temos muito a entregar, muito a servir. Então, olhe para você. O que você faz de bom? Eu tenho certeza que você faz muita coisa de bom. Não fique só olhando para o que você erra. Olhe para o que você entrega. Olhe para o que você faz. Tenho certeza que você pode ser uma boa ouvinte, talvez você seja uma boa mãe, talvez você seja uma boa amiga, talvez você seja uma boa leitora, talvez você seja boa cozinheira. O que você faz de bem? O que você faz de bom? Olhe para isso, se elogie, goste de você, olhe para o espelho, olhe para a sua imagem, se ame. Não tem ser perfeito. Aceite o que você tem. Não fique desejando o que você não tem. Isso também vai lhe trazer saúde emocional. Porque se eu só olhar para fora, olhar só para o que eu não tenho, a gente não vai ter saúde emocional. A gente vai se estressar a vida toda e a gente nunca vai estar satisfeito. O que você tem? No que você é grato? Para você mesmo. Quanto mais você olhar para você, quanto mais você se aceitar, você está tendo autocompaixão para você. E aí, você vai se libertar de muita coisa. Porque muitas vezes a gente fica preso em agradar os outros, em fazer coisas para os outros gostarem da gente. Mas se você não se gostar, se você mesma, você mesmo não se gostar, não se aceitar, vai ser mais difícil os outros também se aceitarem. Tudo começa por aqui. Comece a se aceitar. Isso vai dar saúde emocional. Então essa autocompaixão é que a CNV nos ensina. Como é que eu vou ter compaixão pelo outro sem ter autocompaixão por mim? Então, tudo começa por aqui. Ao se aceitar, você não precisa agradar os outros. Sim, nós vivemos em comunidade, mas olhe para você, se aceite, acredite em você, confie em você. Tenho certeza que você faz muita coisa aí que vai lhe ajudar. Eu ensino no curso de comunicação não violenta as pessoas falarem para si mesmo, ó, você é a melhor pessoa para ser você mesma. Eu, Jaime, sou a melhor pessoa para ser o Jaime. Você, Silvia, é a melhor pessoa para ser a Silvia. Peguei o exemplo da Silvia aqui, que é uma aluna minha também, uma mentorada minha. Faz sentido para vocês? Jaime, querido, boa noite. Como você entende a fala da Xuxa? Pois é, eu não vi a fala da Xuxa. Eu vi que ela falou alguma coisa. Eu vi gente criticando a Xuxa. Mas eu não olhei as críticas. Eu vi que teve gente aí que atacou a Xuxa. O que ela falou? Eu não sei o que ela falou. Se alguém puder compartilhar aqui. Vou dizer para vocês que faz alguns dias... é difícil eu olhar a TV aberta. É difícil eu olhar jornal. Acho que eu estou quase 2 semanas sem olhar jornal. Porque eu não aguento mais notícia da pandemia. Eu não sei se isso é uma fuga. Eu não sei se isso eu deveria olhar de vez em quando. Mas isso está me fazendo bem. Está me deixando menos ansioso, essas notícias ruins.
eu estou me protegendo, estou fazendo a minha parte, o que eu acredito que eu estou colaborando para a pandemia passar, mas eu não estou mais olhando o jornal, porque essas notícias estavam me deixando um pouco ansioso e está me ajudando. Tá? Então eu não sei, se vocês quiserem colocar aqui o que a Xuxa falou, eu até fiquei curioso agora, o que a Xuxa falou. Deixa eu complementar o que a Silvia colocou aqui. Se eu vejo agressiva, desumana, faço o que com a autoempatia? Porque o julgamento não vai parar. O julgamento não vai parar mesmo, Silvia, exatamente. Mas você percebe, olha só, olha como é que eu posso ter saúde emocional, né? Eu julguei o que a Xuxa falou. Opa, julguei. Por que eu julguei? Que necessidade minha não foi atendida? Eu vou olhar para as minhas necessidades, ok? Se você vê ela agressiva e desumana, a gente pode aprender com isso. Quais são as minhas necessidades que não são atendidas? Às vezes é necessidade de respeito pelos outros. Eu não sei o que ela fez, né? O que ela falou. Então, eu gosto muito da Xuxa, tá? Eu fui baixinho dela, né? Então, é um ser humano que eu admiro de algumas formas, mas ela também não é perfeita, certo? Às vezes ela fala e depois se arrepende. Não sei o que ela falou. Então, vamos ver se alguém aqui já botou o que ela falou. Nunca esqueço da frase: eu sou a melhor pessoa para ser a Cristiane. Que legal, Cris. Né? Isso pode ser um mantra de vocês, né? Eu sou a melhor pessoa para ser eu mesmo. Eu, Jaime, sou a melhor pessoa para ser o Jaime. Isso pode ser um mantra. Isso ajuda muito na autocompaixão, tá bom? Ela falou em fazer testes de medicamentos e ou vacinas em presos, porque eles vão servir para alguma coisa. Mais ou menos isso. Pois é. Eu acho que isso pode ser interpretado de várias maneiras. Às vezes a gente nem diz exatamente o que a gente queria dizer. Então, talvez faltou um pouco de humanidade ali com os presos ou não, né? Eu acho que preso é ser humano também, mas eu não posso dar a minha opinião aqui porque eu realmente não sei o que ela falou, tá? E se foi realmente exatamente isso, né? Já que tu não trouxe também uma certeza, né, Silvia? Tá bom? Mas eu não concordo nem em fazer testes de medicamento e vacina em animais, imagine em seres humanos. Né? Então, eu acho que todo ser vivo tem que ser respeitado. Essa é a minha opinião. Tá bom? Foi pior? Nossa, então tá. Se foi pior, infelizmente, talvez o que leva ela a ter um pensamento desse, né? Vamos imaginar, ó, vamos usar isso para aprender? Vamos usar isso para aprender? Olha só que interessante. Olha só que interessante. Por isso a CNV, ó, nos traz saúde emocional quando a gente não julga os outros. Obrigado por trazer isso, Silvia. Que eu vou usar agora isso pra gente aprender. Ok? A Xuxa falou algo que não agrada as pessoas, ok? Mas olha só, se a gente não julgar e a gente entrar para compreensão, vai que é só uma suposição, tudo bem? Vai que uma pessoa foi atacada por um preso. Uma pessoa teve uma experiência de estupro, ou foi assaltada, ou foi amordaçada, ficou presa, foi sequestrada. Qual que é a visão que essa pessoa tem de um criminoso, de um preso? Qual que é a visão? Ela não quer ver essas pessoas na frente. E aí ela pode enxergar que então testa neles, porque se eles morrerem não vai fazer diferença no mundo. Pode ser esse o pensamento dessa pessoa. Então, a gente não julga o que a pessoa fala, porque a gente não sabe a experiência que ela teve. Faz sentido isso para vocês? Eu já compartilhei essa experiência, não sei se aqui em live, mas com os grupos que eu facilito. Por exemplo, teve uma menina que não gostava de abraço. Por que ela não gostava de abraço? Porque aí eu posso julgar, né? Como tu não pode gostar de abraço? Se tu não gosta de abraço, tu não é uma boa pessoa. Posso julgar essa pessoa, mas eu não sei a história de vida dela. Ela contou a história dela, por que ela não gosta de abraço. Ela acordou um dia de manhã e queria abraçar o pai. Não abraçou. Tomou café com o pai, e aí quando estava o pai levando ela para a escola, antes de entrar no carro, ela queria abraçar o pai. Não abraçou. Quando o pai deixou ela na escola, ela quis abraçar o pai. Não abraçou. Quando ela voltou da escola para casa, o pai não estava mais lá. O pai morreu. Então ela
não conseguiu abraçar o pai. Alguma coisa estava dizendo para ela abraçar o pai naquele dia, ela não abraçou e aí ela tem trauma de abraço. Como é que eu vou julgar uma pessoa que teve uma experiência dessa com abraço? Então é um trauma, certo? Então a gente não sabe a experiência das pessoas. Por isso que a gente não julga. Porque olha só, se eu fico com raiva da Xuxa por ela ter falado isso, isso vai me prejudicar. Vai prejudicar ela? Os comentários em rede social, coisa assim, talvez até prejudique ela. Mas por que eu vou julgar? Por que eu vou ficar com raiva? Então vamos compreender. Nós não temos a chance de entender, né? Com uma pessoa tão longe de nós, nós não temos a chance de aprender, de saber. Mas nós podemos olhar para isso e perceber quais foram as nossas necessidades que não foram atendidas quando uma pessoa fala algo que não nos agrada e compreender assim mesmo. Mais importante do que acertar a necessidade da Xuxa naquele momento, por exemplo, é compreender que por trás do que ela falou, que é o comportamento dela, tem uma necessidade não atendida. Tá fazendo sentido isso para vocês? Então a gente pode aprender com essas situações. Então, o que vai me dar saúde emocional? Eu ficar julgando a Xuxa ou eu acalentar e entender a minha necessidade, colocar o foco em mim e aprender com isso? Faz sentido para vocês? Entendo, só não consigo fazer a autoempatia. A autoempatia, Silvia, é quando você faz em você, né? Você transforma o seu julgamento, ó, para todos aqui para aprender, ó. O que é a autoempatia? Segundo a comunicação não violenta, que nos traz saúde emocional também, né? Eu julguei a Xuxa. Eu transformo em observação. A Xuxa falou tal coisa. Se eu falo que a Xuxa foi agressiva, que ela foi desumana, eu julguei. Então eu tiro o julgamento. Quando eu tiro o julgamento, eu já tiro a carga emocional. A Xuxa falou tal coisa, blá 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 blá. Eu não sei o que a Xuxa falou, ok? Que sentimento que isso gerou em mim? Fiquei com raiva? Fiquei indignada? Que necessidade que não foi atendida minha? Necessidade de respeito com o ser humano? Então eu mudo o foco da Xuxa para mim. E aí isso é autoempatia. Fazendo isso várias e várias vezes, você começa a compreender mais e ao mesmo tempo você está praticando comunicação não violenta. Faz sentido? Isso ajuda a gente a diminuir a carga emocional, diminuir o julgamento, podemos entrar no campo da compreensão. Ok? Faz sentido? Silvia, se você não consegue, podem lutar, né? Se não consegue atender a sua necessidade, se você não consegue fazer autoempatia, você pode enlutar. Nesse momento, ok. E aí acolhe isso. Ter raiva e tomar veneno e querer que o outro morra. Denise, o que quer dizer isso? Ter raiva e tomar veneno e querer que o outro morra. Fale-me mais um pouquinho sobre isso que eu não entendi. É em relação ao que a gente estava falando sobre a Xuxa? É isso? Vamos em frente? Como isso dá assunto, né? Vocês estão entendendo, ó, que esse nosso julgamento nos deixa ruins? E que se a gente conseguir praticar a comunicação não violenta, a gente diminui isso e a gente pode começar a não sentir, a não interpretar, a não julgar? Olha só que legal. Olha só, vamos lá. Ó. A CNV proporciona acolhimento. O acolhimento quando não estamos bem emocionalmente, quando estamos deprimidos ou frustrados, por exemplo. Olha só, quando a gente está deprimido, a gente está frustrado, a gente precisa acolher esses sentimentos, entender esses sentimentos. Da onde vem, de qual julgamento que gerou isso. O outro me atacou, o que o outro fez? Transformar isso em observação ou simplesmente acolher esse sentimento. Tem alguns sentimentos desagradáveis, então os sentimentos desagradáveis a gente não foge deles. Porque aonde você for, os sentimentos vão juntos. Não tem como fugir. Então a gente precisa acolher, compreender, ok? E muitas vezes, que nem a Silvia trouxe aqui, enlutar. Às vezes a gente não consegue atender algumas necessidades. Aí a gente pode enlutar. Tá bom? Sentir raiva é como tomar veneno. Ah, agora entendi. Legal. Exatamente, sentir raiva é como tomar veneno. A gente não pode ignorar a raiva. A segunda comunicação não violenta,
nos ensina, atrás da raiva, que é uma emoção primária, vem outros sentimentos, certo? E a raiva, ela nos alerta sobre as nossas necessidades não atendidas, ok? Então, ela traz um alerta. Tem uma live só de raiva que eu tenho aqui no meu IGTV, bem antiga, faz um tempão, que eu falei uma live só sobre a raiva. Convido vocês a irem lá dar uma olhada. Procurem lá no meu IGTV, tá bom? Poderia explicar mais sobre o Enlutar? Silvana, o Enlutar, ele tem a live 33, se eu não me engano, tá? A live 33, se não for 33, é 32, 33, é sobre luto e celebração. Dá uma olhada lá que é uma live só sobre isso. Luto e celebração, tá bom? Mas assim, ó, rapidamente aqui para conectar com a comunicação não violenta e com a saúde emocional, o enlutar é a gente compreender, acolher que naquele momento a gente não tem uma necessidade atendida e que a gente pode enlutar, compreender que naquele momento eu posso pensar assim, eu estou com necessidade de compreensão, mas nesse momento eu não tenho como atendê-la. Aí eu acolho e enluto, ok? É como se eu compreendesse que nesse momento eu não tenho como atender essa necessidade. E aí eu enluto, eu acolho esse sentimento. Faz sentido? Tá bom? Mas dá uma olhadinha lá que tem uma live só sobre isso, tá bom? Que foi o pedido de uma das pessoas aqui da audiência, ok? Vamos em frente. Olha só, já que a gente está falando sobre necessidades, né? A gente muitas vezes cai na armadilha de começar a praticar a comunicação não violenta e achar que os outros precisam atender às nossas necessidades. Não é bem assim. A gente tem outras maneiras de atender às nossas necessidades. Às vezes a gente é casado ou mora com alguém e a gente acha que essas pessoas precisam atender às nossas necessidades. Quando a gente cria apenas uma estratégia ou transforma uma pessoa, o marido, a esposa, o namorado, os filhos, ou seja, as pessoas que convivem com a gente, quando a gente transforma elas numa estratégia para atender às nossas necessidades, aí a gente vai sofrer. Porque eles não são obrigados a atender às nossas necessidades. A gente pode ter outras estratégias para atender necessidades. Então, se eu, por exemplo, não estou ganhando atenção do meu marido, da minha esposa, eu posso atender essa necessidade com os meus amigos, eu posso atender essa necessidade indo visitar meu pai, minha mãe, eu posso atender a necessidade de atenção com outras pessoas. Eu mesmo posso dar atenção para mim. Ou seja, eu saio para caminhar e começo a prestar atenção em mim, fico pensando no que eu posso fazer para ficar legal, o que eu vou fazer amanhã. Eu começo a prestar atenção em mim, como é que eu estou, o que eu estou sentindo. E aí eu estou dando atenção para mim também, estou dando reconhecimento para mim também. Ou seja, não vamos ter só uma estratégia para atender às nossas necessidades. No curso de comunicação não violenta, tem lá um módulo que ensina que a gente tem 5 estratégias diferentes para atender às nossas necessidades. E cada uma das nossas necessidades pode ser criadas diversas estratégias para atender às nossas necessidades. Isso vai nos trazer saúde emocional também. Porque se eu fico preso a uma pessoa para atender às minhas necessidades, eu sofro. Faz sentido? Olha só que legal. Juan colocou aqui, confunde com o egoísmo. O que confunde com o egoísmo? Perdi algum comentário aqui? Deixa eu ver aqui. Legal. Não. O que confunde com o egoísmo, Juan? Só para eu entender melhor e talvez olhar para isso também junto com vocês. Vou em frente aqui. Traz aí que a gente já aprende junto também. Olha só, a CNV nos tira no mundo da fantasia. Ela nos coloca no mundo da realidade. Porque o julgamento, muitas vezes, é um teatro mental. É o mundo da fantasia. E aí esse meu julgamento, como a gente está falando até agora, gera sentimentos ruins. E aí quando eu transformo em observação, eu caio para o mundo da realidade. Porque muitas vezes a gente também está preso em padrões, né? Em padrões de interpretação, em padrões de comportamento, que vem lá do passado. E tudo bem, eles nos trouxeram até aqui.
mas eu posso ter consciência de que existem outras possibilidades e que a realidade que eu olho é uma e que a pessoa do lado pode ter um outro olhar. Quando a gente vê a mesma coisa, aí a gente entra no mundo da compreensão. Quando a gente não está julgando, a gente cai na realidade. O que aconteceu? Se eu falo que esse livro é ruim, que esse livro não presta, eu estou no mundo da fantasia, no meu julgamento. Quando eu falo que este livro é um livro de comunicação não violenta no trabalho, aí isso é a realidade. Não, eu estou tirando o meu juízo de valor. Faz sentido? Vamos ver o que o Juan trouxe aqui. Quando queremos que o outro satisfaça a nossa necessidade, o outro não precisa disso. Chega a ser egoísmo da nossa parte. Exatamente, Juan. O outro não tem obrigação de atender a nossa necessidade. Senão a gente entra num pensamento egoísta. Muito bem. Falei que as pessoas aqui contribuem para a nossa live, para o nosso conhecimento. Parabéns pelos comentários e podem fazer perguntas aí. A gente está chegando já são 20h48. Tá quase chegando no final da live, então já façam perguntas. Mas eu vou trazer mais coisa aqui para vocês também, ó. Vamos olhar aqui, ó. A CNV nos traz consciência sobre o que falar sem ser violento com o outro. Ao mesmo tempo, nos traz consciência sobre o que está por trás do que o outro fala e o que o outro faz. E o que está por trás do que o outro fala e do que o outro faz? Por trás de todo comportamento há uma necessidade. Vocês estão percebendo que a necessidade ela é um dos principais pontos, na minha opinião, da comunicação não violenta? O quanto é importante a gente entender sobre necessidade, não ficar julgando o que o outro fala, o que o outro faz, mas entender o que o outro precisa. Então, isso nos deixa mais maduros, mais atentos, nos traz maturidade, inclusive traz compreensão sobre o comportamento do outro. Quando eu não julgo o comportamento do outro, aí eu entendo que existe uma necessidade. Pratiquem isso com vocês. Vocês têm comportamentos. Esse comportamento atende que necessidade? E aí como é que eu ganho saúde emocional? Como é que eu posso praticar isso? Em todos os momentos que vocês têm no seu dia, vocês provavelmente foram almoçar hoje, vocês foram tomar um cafezinho, vocês foram conversar com alguém, e aí isso gerou um sentimento legal. Vocês perceberam que sentimento que gerou ao vocês realizarem determinadas ações? Acho difícil, porque isso é uma coisa inconsciente. Como é que eu pratico comunicação não violenta? Como é que eu começo a ter uma gestão emocional? Fazendo contato com os meus sentimentos, os meus sentimentos do dia a dia. Eu não preciso só olhar para os meus sentimentos quando acontece um conflito, quando acontece algo que não foi legal. Eu posso olhar para os meus sentimentos quando eu estou almoçando, quando eu estou conversando. Perceba como você está se sentindo. Isso vai criar um músculo da comunicação não violenta. Então, vamos muscular a CNV. Vamos tornar isso hábito. E aí, quando você olha para os seus sentimentos agradáveis durante o dia, você vai estar melhor preparado para olhar para os seus sentimentos em situações que causam sentimentos desagradáveis. E aí, quando você olha para o seu sentimento, é como se você olhasse para ele e dissesse assim, ó, opa, tô te vendo, você está aí. E aí isso também dá um acalento. Isso diminui a nossa reação emocional. Isso vai nos dar saúde emocional, porque eu vou começar a entender, inclusive, de onde vêm os meus sentimentos. E aí isso vai me dar saúde emocional. Não tem como eu lidar com algo que eu não tenho consciência. Então eu preciso ter consciência do que eu estou sentindo para fazer a gestão dos sentimentos e das emoções. Faz sentido? Tem uma pergunta aqui, ó. Juan, Jaime, nem sempre é fácil fazer o outro expressar a necessidade real dele. O que sugere? Isso, Juan, é difícil as pessoas expressarem as necessidades. Você vai fazer chutes empáticos. O que são os chutes empáticos? Você vai olhar o que essa pessoa está fazendo e supor que ele está precisando de tal necessidade. Então você pergunta, você está precisando de apoio? Você está precisando de atenção? Você está precisando de compreensão? Você vai perguntar para a pessoa. Então é mais simples do que a gente imagina. A gente pode perguntar o que essa pessoa está precisando. Muitas vezes nem ela sabe
que ela está precisando de apoio, de compreensão, de atenção, de ser ouvida. O que essa pessoa está precisando? A gente dá chutes empáticos. Por isso que é legal ter, né, essa lista de necessidades que a gente tem no curso de comunicação não violenta, para que eu possa olhar de vez em quando para ela assim, eu acho que o Juan está precisando de compreensão. Certo? Então, na fala, no diálogo, você sugere isso para a pessoa. Faz sentido, Juan? O que você me diz? Veja se faz sentido. Bem legal a tua pergunta, né? Porque as pessoas às vezes não sabem o que elas estão precisando. Então, a gente precisa oferecer, perguntar para ela. Está precisando de tal coisa? Isso vai ajudar a pessoa também a aprender a pedir. Se eu estou numa equipe, né, se eu sou líder ou se eu trabalho numa equipe, a gente pode, inclusive, fazer um acordo com as pessoas. Ó, pessoal, expressem o que vocês estão precisando. Às vezes as pessoas não sabem expressar a necessidade. E aí você transforma isso em necessidade. Quanto mais você praticar isso, mais fácil, mais natural vai acontecer isso. No começo a gente não sabe fazer isso. As escolas não ensinam isso pra gente. Aí vem a comunicação não violenta para nos ensinar. Lembrando que se eu tenho as minhas necessidades atendidas, eu vou ter mais sentimentos agradáveis. E isso vai me trazer saúde emocional, que é o nosso tema de hoje. E então, a gente precisa aprender a pedir, certo? Esse é um dos componentes da comunicação não violenta, né? Quando eu sei a minha necessidade, eu também posso pedir para as pessoas aquilo que vai cuidar de mim, né? Porque as necessidades cuidam de mim. Lembrando que quando a gente está em grupo, né, tem as minhas necessidades, tem a necessidade do outro e muitas vezes tem a necessidade da organização também. Ok? Que mais? Faltam 5 minutinhos, mas também quero trazer para vocês aqui, ó. Olha o que o Marshall Rosenberg dizia, que eu acho maravilhoso. A CNV nos conduz a ter uma vida não menos do que maravilhosa. A CNV nos conduz a ter uma vida não menos do que maravilhosa. E como é que a gente pode ter a nossa vida maravilhosa? Olhando para os nossos sentimentos, diminuindo os nossos julgamentos, transformando em observação, entendendo as nossas necessidades, entendendo as necessidades do outro, entrando dentro da compreensão mútua, não indo com a intenção de mudar o outro, de dizer que o outro está errado. Ou seja, aquilo que atende às nossas necessidades deixa a nossa vida mais maravilhosa. E o que você fez para você mesmo hoje para deixar a sua vida mais maravilhosa? E o que você fez para o outro para tornar a vida do outro mais maravilhosa? Legal, né? Às vezes tem necessidades conflitantes. Tem. É no diálogo, é aí que começa a comunicação não violenta, Juan, e grupo que está aqui. Quando tem necessidades conflitantes, a gente precisa encontrar um caminho para atender ambas as necessidades. Será que é possível? Muitas vezes, talvez não seja. E aí a gente precisa fazer um acordo. Então a gente tem que olhar para as nossas necessidades, para a necessidade do outro, ouvir o outro, compreender. A gente pode talvez ir lutar, então naquele momento a minha necessidade não vai ser atendida, mas eu vou fazer algo que seja possível para atender a necessidade do outro. Mas aí eu faço um acordo que da próxima vez isso é importante para mim. E aí num outro momento a gente consegue atender a nossa necessidade. Por isso que é importante o enlutar a necessidade, quando a gente não consegue atender. Mas cuidem para não cair em sempre ceder, né? Se eu ceder demais, eu não vou ter compaixão comigo mesmo. Aí eu não vou ter compaixão para entregar para o outro também. Isso é importante. Faz sentido? Ok? Eu quero terminar a live de hoje lendo um pedacinho do trecho do livro do João Garriga. O João Garriga, ele é um espanhol e ele é das constelações. Assim como Bert Hellinger é das constelações, eles falam muito de amor, né? E eu acho que uma das principais soluções para a gente ter saúde emocional é a gente aprender sobre o amor. Domingo, eu já programei meus posts, né? Até domingo. Domingo vai ter um post sobre amor. Então prestem atenção no post que vai ter no domingo, sobre amor. E lá eu coloco algumas coisas. Vai ter um link lá também
para vocês acessarem e também entenderem um pouquinho mais sobre os conceitos do amor, porque o amor é algo bem amplo, na minha opinião, mas a partir do momento que a gente entende a linguagem do amor, que a gente entende que amor não é só amor entre casais, que o amor é algo bem amplo, que pode transformar as nossas vidas e que o amor é uma necessidade, eu acredito que isso poderia nos dar muita saúde emocional. Então eu quero finalizar a live aqui lendo um pedacinho do trecho do livro do João Garriga. Eu não sei de qual livro que é, agora eu não lembro qual que é, tá bom? Mas ele fala muito sobre amor. Então olha só o que ele fala sobre amor. Prestem atenção, olha que bonito. Amar o que somos, não pretendendo ser diferente, melhor ou pior, respeitando nosso rosto distinto e os personagens que surgem de acordo com as mudanças do contexto, respeitando nosso corpo único e perfeito, nossos tão necessários e valiosos sentimentos, criados para serem sentidos e vividos, para deixá-los imergir e desaparecer, fluir. Este é o paraíso, viver a vida em vez de pensá-la, aprofundar-se nela em vez de conceituá-la, entregar-se ao fluxo em vez de detê-la. No paraíso, vive-se uma pura contemplação, ativa e convivência pura com as coisas tal como elas são, em comunhão com os demais e em harmonia com a natureza. O amor é basicamente apreciação e conformidade profunda com a natureza das coisas tal como são, tal como sucedem, e das pessoas como são e como atuam. O grande amor é contemplativo. João Garriga. Que lindo, né? Tem muito a ver, tem muita comunicação não violenta. E se a gente conseguisse adotar esse olhar para as nossas vidas, a gente teria mais saúde emocional. Ok? Convido vocês também, quem ainda não é meu aluno, a irem lá na minha bio. Tem um link lá, o curso de comunicação não violenta na prática, que nos traz muitos ensinamentos aí para a gente ter saúde emocional. O curso está sempre sendo atualizado. Estou dando agora, a partir de agora, 2 anos de acesso para as pessoas que compram o curso de comunicação não violenta. Então, é só clicar aqui no meu nome aqui na tela, lá na bio tem o link, entra lá, veja tudo que contempla o curso de comunicação não violenta. Tem 2 vídeos lá na página para vocês darem uma olhada. São vídeos para vocês entenderem um pouquinho como é que eu trabalho e façam um curso de comunicação não violenta que pode transformar a vida de vocês. Tem vários alunos meus aqui. Quero agradecer por vocês estarem aqui. A comunicação não violenta, ela nos ensina essa linguagem do amor também, a gente olhar para as pessoas, respeitar as pessoas do jeito que elas são, não do jeito que a gente gostaria que fosse, criar esse olhar do maravilhamento, que eu chamo muito, que eu aprendi com um filósofo, que a gente possa olhar para as coisas, apreciar as coisas como elas são, contemplar, olhar o milagre da vida que tem numa flor, olhar o milagre da vida que tem num nascer do sol, num pôr do sol, olhar para o céu de vez em quando e ver que não é o mesmo céu todos os dias, que a gente pode adotar também o olhar do aprendizado, olhar para as pessoas e olhar para essa pessoa também como um milagre. Se essa pessoa está aí com você, se ela está se apresentando a você do jeito que ela é e a gente souber respeitar, isso é o olhar do amor. Olhar que essa pessoa também viveu, que tem uma história, que tem as suas necessidades. Então, vale muito a pena adotar esse olhar do amor, esse olhar da CNV, que deixa a gente muito mais leve, muito mais feliz. Como diz o João Garriga, que a gente pense menos e que a gente sinta mais, que a gente viva mais, que a gente não fique preso aqui no nosso mundinho, que a gente possa realmente olhar para frente com o olhar do amor. E aí a gente vai ser mais feliz. Faz sentido para vocês? Obrigado. Obrigado a Jaime, sempre bom te ouvir. Obrigado, Cris, pela presença. Pessoal, já fiz algum curso, mas esse curso é o melhor que eu já fiz. Está transformando realmente a minha vida. Obrigado, Rosilene. Rosilene é minha fã, que bom, que legal. Obrigado pela presença de vocês novamente. Então, a live de hoje
foi adiantada, né? Eu sempre faço às quartas-feiras, eu fiz hoje por causa de um compromisso que eu tive e espero ver vocês aí também, tá bom? Em breve vou compartilhar esse texto aqui também, esse pedacinho, né? Que é maravilhoso. A live vai ficar no GTV, escutem ela novamente. Avance lá para o final, também tem essa frase maravilhosa aqui. E que bom que vocês estavam aqui. Gratidão. Obrigado por tudo e até mais. Um grande abraço e a gente se encontra nas experiências da vida, nos encontros da vida e que a gente possa oferecer mais amor. Um grande abraço.